Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do grupo 45 minutos para a gente falar de Campeonato Brasileiro. Abrindo a terceira rodada da Série A, tivemos Vitória e Flamengo no Barradão e deu Flamengo, hein? Nem jogou tão bem assim, o Vitória fez uma ótima partida, mas foi derrotado aí pelo Flamengo, que foi mais eficiente. 2-1, vamos analisar esse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano. Direção e trabalhos técnicos de Alan Roberto e para comentar esse jogo um convidado especial, Ícaro Análises. A galera do Twitter conhece, tá? Mas para quem ainda não conhece Ícaro Análises, se apresente aí para o nosso público do 45 minutos. Bem-vindo e uma honra, viu, dividir a tela com você. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? É um prazer também meu, já ouvi falar há muito tempo, tem alguns amigos que participam, em especial meu amigo Ravel, que foi que me fez o convite, falou comigo e tudo. Então, um abraço para ele. E é isso, vamos analisar esse jogo de hoje, que o placar foi injusto, né? O placar foi injusto, mas Isso. é do futebol, faz parte. Muito bem. Ícaro Análise estará com a gente analisando o jogo, né? Antes da gente entrar na partida, falar dos nossos apoiadores aqui, tá? Montebello, A10, Vilagem Porto de Galinhas, Indaiá e Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Sempre lembrando que aposta é entretenimento, tá? Não é investimento, é só para você que é maior de 18 anos. E sempre lembrando, tá? Troquinho do pão, nada além disso. Jogue com responsabilidade. Você que tá chegando nesse vídeo, deixa o like, tá? Super importante. Deixa aquela curtida. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Já fez tudo isso? É hora agora de você compartilhar esse conteúdo para mais torcedores do Vitória, né? Que é o nosso público-alvo aqui desse conteúdo. Então, torcedor do Vitória, compartilha aí nos grupos de torcedores, grupo de amigos, né? Essa live aqui especial com o Ícaro analisando esse confronto. O Vitória é um time que eu sempre falo, a gente tem muita margem para crescer, tá? No 45 minutos, a torcida do Vitória vem chegando cada vez mais firme e forte, né? Cada vez em maior número, mas queremos ainda mais torcedores do Vitória aqui acompanhando o 45 minutos, que é o canal que dá moral pro futebol da nossa região. Bom, Ícaro, vamos pro jogo, né? Um jogo que é um placar que só acontece no futebol, né? Se fosse basquete, se fosse vôlei, enfim, se fosse outros esportes, pelo que foi o jogo, pelo volume de chances criadas aí pelo Vitória, a equipe teria uma sorte melhor. O Flamengo deu 2 chutes no gol, 2 gols. Né? O Vitória foi bem no segundo tempo, diminuiu, teve pênalti desperdiçado pelo Renato Kaiser e a equipe sai derrotada. Mas é uma derrota, Ícaro, que sobretudo depois da goleada sofrida contra o Palmeiras, né, da forma que foi com o Vitória jogando muito mal, é uma derrota com um sentimento de esperança, né, que esse Vitória pode mais. Hoje mostrou isso contra o atual campeão brasileiro e contra o atual campeão da América. É assim, existe um ponto muito importante também, que é essa torcida do Vitória, a relação da torcida do Vitória, como a torcida do Vitória abraça o time, né? Você vê que no ano passado tomou um 8-0 do Flamengo e no jogo seguinte, dentro do Barradão contra o Atlético Mineiro, todos os ingressos esgotados. Então, desde a Série C para cá, mudou de mentalidade essa torcida do Vitória. E a gente até brinca aqui em Salvador que é a geração colossal, né? Essa geração da Série C até os dias de hoje. E assim, tomou um 5 do Palmeiras, mereceu perder, talvez não mereceu ser tão goleado da forma que foi. E no jogo de hoje do Flamengo é até interessante, Fábio, sabe? Porque assim, não acho que não é injusto a vitória do Flamengo. O Flamengo foi eficiente, 2 chutes, 2 gols, sabe? Então ele teve mérito no que se propôs a fazer. Já o Vitória teve, além de tudo, teve um pênalti a favor e o seu camisa 9 desperdiçou, sabe? Que era o pênalti do empate. E no, pelo menos o meu sentimento, o sentimento de alguns colegas que estavam na coletiva, eu estava até do lado do Antônio, o auxiliar do Jair, a gente conversa muito durante as coletivas e até dos torcedores também no Barradão, era de que se o Vitória empata naquele momento ali, iria conseguir a virada, sabe? Porque o time estava no acrescente, foi para o intervalo tomando 2-0, diminuiu, acho que com 5 minutos do primeiro tempo. Então, se você empata o jogo naquele momento ali, muito provavelmente o decorrer da minutagem do jogo, o Vitória iria crescer dentro do Barradão, sabe? Então, assim, não foi um jogo ruim do Vitória, como também não foi um jogo desastroso do Flamengo. Só que o nível do Flamengo ainda é muito alto. Não à toa,
é o atual campeão do Brasileiro e da Libertadores da América, sabe? É o único brasileiro tetracampeão aqui no país. Então, eu vejo como um bom jogo do Vitória. Poderia ter saído com um resultado melhor, mas eu não vejo o triunfo do Flamengo como um resultado injusto, sabe? Vamos para a escalação. Tivemos novidades, né? O Jair Ventura meio que abriu mão ali daquele esquema com 3 zagueiros, né? Um time mais solto, uma marcação mais alta também, né? A gente viu hoje o Vitória. Se esperava contra o Flamengo uma linha mais baixa, né? Geralmente os times fazem isso contra o Flamengo, seja em casa, seja fora, mas não. Né? O Vitória subiu as linhas, enfim, pressionou alto a equipe do Flamengo, surtiu efeito em boa parte do jogo. Em relação à escalação, a gente teve uma zaga com Camutanga e Luan Cândido, né? E aí eu acho que isso preocupa muito o torcedor do Vitória, né? A questão de peças na defesa. Tivemos aí o Martínez estreando, tivemos o Dudu ganhando a titularidade. Enfim, como você avalia o 11 inicial do Vitória? Era uma escalação que você esperava para esse jogo contra o Flamengo ou teve alguma surpresa? Eu tive uma surpresa assim, eu não imaginaria que ele iria abrir mão dessa linha de três, dos 3 zagueiros, em especial também do Zé Marcos. O Luan Cândido fez, se eu não estiver enganado, sua segunda ou terceira partida com a camisa do Vitória. Se eu não estiver enganado, ele jogou um jogo do Baiano, uma partida pelo Baiano, ou 2 partidas. Não estou lembrado de cabeça agora, já cansado do jogo. Mas, assim, acho que Ele o jogou contra o Jair, Barcelona de Ilhéus, só passando aqui. Aí ele sim, entrou no segundo tempo contra o Palmeiras e hoje titular mais uma vez, né? O segundo jogo como titular, o primeiro no Brasileiro. então, assim, já entrando no ponto do Jair Ventura, ele tem feito algo diferente do que os treinadores que tiveram sucesso na gestão Fábio Mota, eles não fizeram de um ano para o outro. Por exemplo, o João Bussi, quando ele sobe o Vitória da C para B, ele morre abraçado com alguns jogadores do ano anterior, sabe? O Léo Condé, de 23 para 24, em especial do Baiano para o Campeonato Brasileiro, ele morre abraçado com jogadores que venceram com ele, sabe? Ou seja, era algo que precisava ser rompido. E aí tem o próprio Carpini, de 24 para 25, jogadores que venceram com ele, no caso, não foram rebaixados, tiveram êxito no que era proposto, e o Jair meio que, com pouquíssimo tempo, ele já está mudando esquema, ele já está mudando jogadores, então ele tem feito diferente, sabe? Então eu vejo isso como um ponto muito positivo dele não ser aquele treinador como a torcida no geral gosta de chamar de ele é muito teimoso. Eu estou vendo que ele tem feito mudanças, e eu até comentei no pré-jogo com alguns torcedores que estavam conversando comigo, sobre do tipo assim, se hoje não der certo, pelo menos eu fiz diferente, sabe? A torcida não queria que eu abrisse mão dos 3 zagueiros, eu tirei os 3 zagueiros, sabe? Para falar assim, aí, ó, não era isso que vocês queriam? Sem os 3 zagueiros, toma aí, eu fiz, sabe? E ele até falou na coletiva também, de que hoje ele jogou só com um zagueiro, porque o Luan Cândido, ele é lateral de origem, sabe? Então, teoricamente, ele só jogou com o Camutanga de zagueiro, sabe? E o Luan Cândido era meio que um improvisado ali pelo lado esquerdo. Ele saca o Zé Marcos, que é muito irregular na maioria das vezes, faz um jogo muito bom, aí faz um jogo muito mal, sabe? Mas, no geral, essa escalação foi boa, não só para o Vitória em si, para os jogadores que disputam posições, o Aitor com o Mateuzinho, sabe? O Dudu, que já vinha pedindo passagem desde o ano passado, já merecia ser titular, sabe? Então, ele ter abrido mão dessa linha de 5, uma linha de 4 com esses 3 volantes, até porque o Vitória se consolida nessa gestão de Fábio Mota, justamente com esses 3 volantes, sabe? 3 volantes de posição física, de briga, de guerrear, sabe? De lutar, de bater e tal. Então, ele meio que voltou às origens do modelo de jogo do próprio Vitória na gestão Fábio Carille, sabe? Muito bem. E são volantes também que têm uma boa chegada, né? Ali Sim, tanto o Dudu pisam na quanto o área, Baralhas. né? Isso. Então não fica tão defendendo, não são três, não são defensores ali só marcadores, né? Eles têm a capacidade ali de também ajudarem ofensivamente. Entrando nos 90 minutos, Ícaro, foi um jogo ali que começou ali meio truncado, né? Ninguém se destacando e o Flamengo acha um gol, né? Um belo chute do Pulgar. Foi um banho de água fria, né? Porque o Vitória se comportou bem, né? Nos primeiros minutos. Se esperava um Flamengo é, mais impositivo, pressionando mais, e não aconteceu, né? O Vitória conseguiu ficar seguro
Mas ali no chute do Pulgar, 1-0, né? O Arrascaeta até aquele momento não estava aparecendo no jogo, o Pedro também, pouco apareceu no jogo todo, né? Não só nesse recorte. Esse primeiro gol do Flamengo, tu dá mais méritos ao Pulgar que acertou o chute ou tem alguma deficiência em relação à defesa que fez o Flamengo abrir o placar? Eu acho que é um pouco dos dois, Fábio. Primeiro que é uma felicidade absurda, um chutaço, um golaço do Pulgar naquele momento, mas ali também entra o ponto que a gente discute na tática sobre a bola descoberta, sabe? Que é o cara que tem a bola, o portador da bola, ele tem muita liberdade para finalizar e ter liberdade de espaço, sabe? E ninguém é meio que encurtando aquela zona de finalização para ele, sabe? Então, assim, eu vi algumas pessoas criticando o Gabriel, que inclusive eu sou contra, para mim não é para ser goleiro do Vitória, não é nem para ele ser titular, para mim ele não é goleiro do Vitória, mas ele não teve culpa alguma pelo gol sofrido no chutaço do Pulgar, sabe? É. E era um jogo muito truncado, nenhuma das equipes criavam chances perigosas, só que o Flamengo, pô, é o time mais rico da América do Sul, sabe? É um dos melhores times do mundo. E aí, pai, na qualidade individual, quando o coletivo não tá funcionando muito bem, aparece o individual e aí o cara acerta um golaço daquele no meio da rua, sabe? E aí tem todo aquele balde de água fria, todo um planejamento, mas que para um adversário ter êxito é porque o outro errou em alguma coisa, sabe? Então, é meio que espelhado o futebol. Muito bem. Depois o Vitória acorda, né, Ícaro? Depois do gol, o Vitória tenta algumas chegadas ali. Mas é aquilo, né? O que sobra de qualidade pro Flamengo, pro Vitória, é sempre mais difícil, né? Desde o ano passado aqui, eu sempre comento, pô, pro Vitória fazer um gol parece que tem que dar tudo certo, né? Os jogadores têm que acertar tudo, a defesa do adversário tem que ter algum vacilo. Parece que é muito mais fácil o adversário fazer um gol no Vitória do que o Vitória fazer um gol no adversário. Parece que o esforço é triplicado, né? E depois do gol, o Vitória até começa a entrar no jogo, mas não consegue o empate. Eu até brincava na arquibancada, que eu geralmente assisto o jogo da arquibancada, quando assisto na cadeira o Vitória perde, eu me irritei, tava acho que 1-0, eu falei, não vou assistir mais o jogo daqui não, vou pra arquibancada que é melhor. E aí eu comentava justamente sobre isso, como pro Vitória fazer o gol é um parto, tem que parir 9 meses, sabe? Isso. Aguardar uma gestação ali. E o adversário chega lá, dá um chute e faz um gol, sabe? Então, às vezes, acaba sendo até complicado, velho, sabe? Essa competição. O Vitória cria, teve muita a posse de bola após o 1-0 do Flamengo, criou muita chance, cruzou muita bola, não levou tanto perigo assim também, não finalizou tanto ao gol do Rossi, mas para fazer um gol, o Vitória tem que criar um mundo, sabe? Enquanto os adversários nem precisam se esforçar muito. E se você pegar até o próprio exemplo do Bavi, o Vitória criou 2, 3 Sim. chances reais de gol. E aí o Bahia teve lá uma chance, foi lá, teve a bola na trave, é verdade, com o Del, mas teve lá uma outra chance e foi lá e fez o gol, sabe? Então, é assim que funciona o futebol e entra também a qualidade financeira, né? De alguns jogadores que, se eles fossem tão bons assim, eles não estariam no Vitória. Então a gente precisa também ter total noção da realidade, né? Se eles fossem eficientes como jogadores do Flamengo, eles estariam num clube ou No como o Flamengo, Flamengo, estaria no é, Flamengo. ou outros clubes que brigam na parte de cima, né? E aí, de novo, o Flamengo faz o segundo gol sem estar pressionando pelo segundo gol, né? E aí me pareceu uma falha muito grave. Aí eu quero que você analise mais esse lance do. Acho que era o Natan ali, né? Que meio que não acompanhou o Everton Cebolinha. Quem foi o jogador que errou ali? Eu acho que é o Que- Camutanga, eu acho que é o Camutanga. Deixa eu ver o vídeo aqui. Eu não tô lembrado agora mas é um lance de bola parada, uma bola longa, nas costas da Isso. defesa do Vitória. E Entre, aí entre o eles não Camutanga e o conseguem Natan, controlar né? essa Entre. profundidade. Isso. E a bola cai no pé de Cebolinha. Tô revendo o vídeo aqui. Me parece que é entre o Camutanga e o Natan, né? Que o Cebolinha parte ali no meio dos dois. Ninguém acompanha ali efetivamente. O Cebolinha foi esperto, né? Ele se projetou ali na hora do passe. O Vitória dormiu e o Flamengo fez o gol.
E aí, cara, no segundo gol do Flamengo, né, uma bola parada, né, uma falta ali cobrada rapidamente, o Cebolinha espertamente se projeta ali nas costas da defesa. Foi mais mérito do Cebolinha ali que pensou rápido na jogada ou foi mais falha ali do Natan e do Camutanga que ninguém acompanhou? É interessante que o lance começa de uma bola parada e o Kaiser ele tá na frente do. Eu não lembro se é o Léo Ortiz que faz o passe longo. Ele poderia interceptar, ou pelo menos bloquear, ou evitar aquela cobrança rápida, sabe? E ele não faz isso, o Kaiser. E aí o passe entra na profundidade, o Camutanga junto com o Natan, mas é mais erro do Camutanga. Ele não consegue controlar a profundidade, acaba se esbarrando ali, e aí a bola sobra no pé do Cebolinha. Ele domina e faz o 2-0, sabe, no final do primeiro tempo já. Então, foi um banho de água fria, um gol que não tem a menor condição de você tomar um gol com falta dessa desatenção, né? Um gol ridículo. Obviamente, o Flamengo teve méritos, mas o Vitória dormiu nesse lance aí. Isso não pode acontecer para um time que, dentro do campeonato, briga para não ser rebaixado e, além de tudo, estava jogando dentro de casa após tomar 5-1, sabe? Então, você precisa estar um pouco mais ligado, sabe? Não pode dar esses vacilos. É, contra o Flamengo qualquer erro é fatal, né? E o Vitória cometeu esse erro e o Cebolinha aparece, né? Curioso, né? A Rascaeta não estava aparecendo, o Pedro não estava aparecendo, mas aparece o Cebolinha, aparece o Pulgar. Então, quando um time tem muitos jogadores decisivos, né? Os principais ali estão até apagados, mas surgem outros jogadores ali para decidir a parada. E o Flamengo faz isso no primeiro tempo, 2-0. Aí o Vitória volta, Ícaro, do intervalo, e aí volta muito bem, né? Sem alterações ainda, né? Ainda repetindo o time que começou o jogo, mas volta agressivo, consegue diminuir o placar, né? Aí fala um pouquinho desse segundo tempo do Vitória, que foi o ponto alto da equipe no jogo. Tem também a questão muito do volume ofensivo do Vitória. O Vitória, de fato, começa muito bem nesse segundo tempo, criando mais oportunidades. Tem um lance de contra-ataque de transição, que esse é o ponto forte do Vitória e a fragilidade do Flamengo, né? E o Vitória, nesse momento aí, eu não lembro agora direito, mas acho que é o Eric, o Kaiser. Eu sei que é o Kaiser, ele leva, conduz, a bola sobra pro Mateuzinho, ali no centro da área, no funil. Ele finaliza no meio rasteiro e diminui o placar, e aí o Barradão pulsa e tal. E aí tem aquele sentimento de, opa, dá para empatar aí, né? Um gol antes dos 5 minutos, ou foi durante os 5 minutos. No segundo tempo, dentro de casa, com apoio da nossa torcida, Barradão lotado, dá para buscar um empate, sabe? De um jogo em que o Vitória já era superior, tanto no primeiro tempo e no começo do segundo tempo, sabe? Então, eu vi com bons olhos esse segundo tempo do Vitória. No momento, eu até cheguei a questionar, falei, pô, por que o Jair não fez mudanças nesse intervalo, né? E aí eu falei, será se ele está gostando do que está vendo? E de fato ele estava gostando, né? Não à toa, o Vitória voltou, diminuiu o placar, mas eu acho que ele ainda está pecando muito no time em relação ao Eric, sabe? De tirar o Eric do time titular, de substituir o Eric, sabe? Acho que o Eric em 2026 ainda está muito abaixo do que ele entregou no ano passado. Ele terminou o ano muito bem. Ele entra no segundo tempo contra o Remo muito bem, mas o 2026 dele, obviamente, são poucos jogos ainda, mas ainda é muito abaixo do que ele pode entregar, sabe? Então, acho que o Jair pode ter esse timing mais rápido para substituir o Eric por um outro jogador. Depois do gol, né? Pouco tempo depois, tem um pênalti, né? Pro Vitória, né? Que o Kaiser acaba perdendo. Eu vi muita gente falando que era pro Mateuzinho ter cobrado, né? Porque o Mateuzinho, eu acho que ele tem um aproveitamento ali de, se não for de 100%, é próximo disso. Em cobranças de pênaltis pelo Vitória. Inclusive na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, eu acho que teve pelo menos 2 pênaltis ali que ele guarda, né? Naquela reta final. Dá para dizer que foi um erro a escolha do Kaiser ter sido escolhido batedor? Eu estava na coletiva com os meninos e eu estava justamente batendo nesse ponto aí, meninos até ficaram brincando, me perturbando depois da coletiva. Eu não sei se é um erro a escolha do Kaiser, até porque eu até questionei o Antônio também, que é auxiliar do Jair, falei, pô, professor, Kaiser bater tá ali, rapaz, é o 9, né? O 9 tem que cobrar o pênalti e, de fato, é o goleador do Vitória.
Mas eu acho que o próprio Mateuzinho, por ser o camisa 10 do Vitória, por ser um ídolo do Vitória, por ter essa história, ser querido pela torcida, eu acho que por ele ter feito o gol, ele poderia chegar e falar assim, opa, eu tô confiante, eu fiz o gol, eu vou cobrar o pênalti, sabe? Ele poderia chamar a responsabilidade, chegar pro Caio e falar assim, pô, irmão, eu tô bem tal, fiz o gol, tô bem, pô, deixa eu cobrar esse pênalti aí, sabe? Eu acho que poderia ter esse feeling, tanto dele quanto do Kaiser também, de pegar assim, vê, irmão, você que vai cobrar. Só que o Kaiser é muito fominha. O Kaiser quer jogar todos os jogos, quer... Normal, a gente entende, ele é camisa 9. Camisa 9 tem que ser assim. Mas eu acho que o Mateuzinho, por ser o camisa 10, por ser ídolo do Vitória, ter essa idolatria da torcida, eu acho que ele, e por ter feito o gol no jogo, estava bem no jogo, ele poderia chamar a responsabilidade e falar assim, pô, irmão, na moral, deixa eu cobrar esse pênalti aqui e tal, que eu tô bem. Eu até trouxe uma correlação também em relação ao Careca e ao Zico na Copa de 86, né, que o Careca faz o gol contra a França. E aí o Zico entra no decorrer do jogo, tem aquele pênalti lá, muita gente fala que era pro Careca cobrar, né? Aquele pênalti, o Zico acaba cobrando e perde o pênalti. Dizem que ele estava frio e tal, e o Careca tinha feito o gol, estava confiante. Então eu acho que o futebol é mais ou menos dessa forma, assim, sabe? Ou pelo menos do que aconteceu no Barcelona e PSG de 2017, do Messi ter o time de falar assim, pô, eu não tô tão bem quanto o Neymar no jogo, sabe? Então, pô, irmão, toma aqui, essa cobrança é sua, sabe? Vou deixar você para decidir. Até porque se o Mateuzinho erra, seria nas costas dele, sabe? Não seria na conta do Kaiser. Mas eu entendo o Kaiser ser esse cobrador oficial, porém eu acho que o Mateuzinho poderia chamar a responsabilidade e falar assim, rapaz, quem vai bater esse pênalti aqui sou eu, sabe? Chamar a responsabilidade e falar assim, quem vai bater esse pênalti aqui sou eu. E é isso. O Kaiser até participou da jogada do gol, né? E do pênalti também, né? O Sim, Kaiser participou das duas jogadas, né? Mas realmente eu vi muito torcedor do Vitória reclamando, pô, era pra ter deixado o Mateuzinho. Pô, eu não lembro do Mateuzinho perdendo pênalti com a camisa do Vitória. Eu também realmente não lembro, assim. ele, só para completar a informação, o Mateuzinho tem um pênalti contra o Santos, né, na Vila Belmiro, ano passado. Isso, É Mateuzinho que cobra, o Mateuzinho que faz o gol, e tem um pênalti que você lembrou também contra o Mirassol, que é o lance do 2-0. O Mateuzinho cobra e ele acaba fazendo. isso. Esses dois Então, acho que pênaltis mesmo. mas assim, também o Kaiser cobrou o pênalti no Bavi, por exemplo, ano passado, que o Vitória ganhou de 2-1 dentro do Barradão. É o pênalti do 1-0, o gol do 1-0. Então, eu entendo o Kaiser ser o cobrador, mas eu acho que, eu não estou dizendo que não era pelo cobrador, mas eu acho que o Mateuzinho deveria ter chamado a responsabilidade, sabe? Mas assim, fato é que a gente só tá falando disso porque o Kaiser errou, né? Se o Kaiser faz o gol, Sim, esse tema a gente não tava nem passando por ele, né? Mas enfim, fica aí também. Enfim, eu vi muito torcedor reclamando sobre o Matheus não ter cobrado, por isso eu joguei aqui na pauta do programa. Aí depois do gol, Ícaro, tem uma chance só, né, do Vitória ali, mais ou menos clara, que é um chute do Baralhas, né? Depois de um escanteio que o Rossi ainda trisca na bola. Mas me parece que perder o pênalti meio que murchou o Vitória, né? Eu acho que o Vitória sentiu muito. Né? Eu acho que se tivesse feito o gol, eu acho que iria até pra virada. Mas depois que perde o pênalti, ele ficou mais longe do segundo gol do que estava até o pênalti. A impressão, pelo menos, que me passou, né, vendo de casa, foi essa. A sua lá no Barradão também foi essa. O time sentiu mesmo ali o erro do Kaiser. E depois disso não conseguiu ter aquele volume que teve nos primeiros minutos do segundo tempo. com certeza. Foi o mesmo sentimento que eu tive de que, cara, se ele faz aquele gol ali, o Barradão primeiro ia pulsar, seria o gol do empate, o Vitória iria virar o jogo. Acho que o sentimento de todo torcedor do Vitória é que, tanto é que tinha subido para comprar água, e aí eu falava assim, que se o Vitória fizer esse gol aí, o Vitória vai conseguir virar o jogo. Marinho ainda ia entrar, sabe? Então seria um adicional a mais da confiança, bola no Marinho. E a partir do momento que você perde um pênalti, que você empata de um jogo extremamente difícil contra um adversário extremamente qualificado, querendo ou não, dá aquela murchada na equipe. Você fala assim, putz, era a bola do empate, sabe? Era a chance de empatar. A gente vai ter que subir o Monte Everest de novo para tentar fazer o gol de empate, sabe? Então, querendo ou não, dá aquele baque na equipe, e aí é complicado, sabe?
E aí, também depois ali, né, do pênalti e tal, tem as alterações do Jair Ventura, que também me passou a impressão que o time foi. As alterações também contribuíram para a piora do Vitória no jogo. Eu acho que quem entrou não conseguiu entregar o futebol de quem estava em campo. Isso também fez parte ali desse recorte não tão bom da metade do segundo tempo em diante. O time evoluiu com as trocas, na sua opinião? Rapaz, eu acho que não, mas o que eu vejo em relação a essas trocas é os jogadores que estão quentes, que já estão assistindo o jogo, que já estão acostumados, já estão ambientados com o que está acontecendo no jogo, com os jogadores que estão entrando frio, sabe? Querendo ou não, isso faz a diferença, por mais que esteja dentro de casa, com o apoio da torcida, com o estádio lotado, a Barradão lotado. Mas você pegar um atleta que está atuando, sei lá, 60 minutos, o sangue está quente, ele já está quente no jogo, ele já sabe os atalhos do jogo, o que é que o jogo está pedindo, com um companheiro que vai entrar com frio ainda, sabe? Para ele começar a se adaptar. Então, de fato, tem essa mudança de temperamento, sabe? E de postura também em relação aos atletas. Muito bem. E é isso, né? E depois aí o jogo não. O Vitória não consegue criar muita coisa efetiva, né? O Flamengo também não, né? O Flamengo aqui, eu vou até trazer os scouts do jogo, né? Três grandes chances do Vitória, 10 finalizações, 7 escanteios. O Flamengo teve uma grande chance, 6 finalizações, apenas duas no gol, que foram os dois gols, né? Dois escanteios. Realmente. Até. A única coisa que o Flamengo teve melhor foi troca de passes. Né, que trocou 438, o Vitória trocou 330. Né, mas todos os scouts do jogo, desarmes, o Vitória teve mais. Faltas, o Flamengo fez mais faltas do que o Vitória. O Flamengo fez 21 faltas no jogo. Enfim, esses números dizem realmente que o Vitória foi melhor no jogo. Eu não achei que. Assim, o sentimento até do Jair Ventura na coletiva e de boa parte da torcida foi de uma boa atuação. Você já não achou tanto, né, Ícaro? Assim, eu vi você meio pé no chão na sua análise, que não foi para tanto. Essa empolgação, sobretudo o Jair Ventura na coletiva, né, que fala, jogamos melhor e tudo mais. Enfim, ele enalteceu muito na coletiva a atuação do time dele. Você acha que não foi para isso tudo? Rapaz, é porque eu também sou muito crítico, eu sou muito. Acho que, como você falou, pé no chão, sabe? Eu gosto de. É por isso até que eu comecei a estudar futebol lá há 10 anos atrás, para entender o porquê das coisas, sabe? Assim, o Vitória não, dentro das suas limitações, fez um jogo ok. Só que o melhor do Vitória não é 50% do Flamengo, sabe? Mas o Vitória jogou muita bola e tal, ok. De fato, não deveria ter perdido. Acho que a minha análise sobre o jogo é essa: o Vitória não deveria ter perdido o jogo. Mas não é nenhum absurdo o Vitória ter perdido o jogo, ou uma injustiça do futebol, como na maioria das vezes, quando acontece alguma derrota, o pessoal gosta de rotular, né? A injustiça e tal. Eu não acho que foi injustiça. Acho que um time foi eficiente, o outro não. A partir do momento que o time tem dois chutes, faz dois gols, a outra equipe adversária tem um pênalti a favor, não consegue fazer não consegue converter esse pênalti e é derrotada, eu acho que não tem por que a gente entrar nessa conversa de injustiça, sabe? Uhum. Então, o Vitória poderia ter empatado o jogo, não deveria ter sido derrotado, mas não é nenhum absurdo ter sido derrotado, porque o Vitória não foi eficiente. E é esse ponto que a gente tem que bater. Mas a equipe foi melhor e tal. Beleza, teve 3 grandes chances. É muito pouco para uma equipe que joga dentro de casa, com 90 minutos, apoio da torcida, sabe? Teve uma semana de descanso, só está teoricamente disputando uma única competição neste exato momento. Então dava para o Vitória fazer mais, não só hoje, como também no jogo contra o próprio Palmeiras, sabe? Então, assim, acho que o Vitória poderia ter sido melhor, jogou bem, mas não acho que tenha sido, jogou tão melhor assim que o Flamengo, sabe? Acho que o Vitória não, em momento algum, passou aquele sentimento, o Rossi fez defesas brilhantes. A gente não consegue citar aqui 3 defesas brilhantes do Rossi em finalizações do Vitória no jogo, sabe? Então, eu não consigo ver como há um domínio absoluto do Vitória ou querer vender essa ideia de que foi um time extremamente superior
ao Flamengo, mas de fato não deveria ter sido derrotado, mas futebol é feito de eficiência. Muito bem. Ó, o Ícaro é torcedor do Vitória, viu? Porque vai ter uma galera aqui nos comentários, o Ju tá vendo. Tá vendo? Colocaram um torcedor do Bahia aqui pra comentar. Mas Ícaro é torcedor do Vitória, só que ele é realista, tá? Não é porque ele é Vitória que ele vai no oba-oba. Ah, agora Eu sou comentarista de futebol, não sou. Porque o pessoal, às vezes, por ter torcedor, o pessoal quer que fale defendendo o clube. Não, velho, eu falo o que eu penso, Muito sabe? bem. Vamos para mais alguns pontos. Ah, só para completar em relação à atuação, é uma atuação que de alguma forma traz um fio de esperança para o resto do campeonato. Pô, se hoje contra o Flamengo não deu, mas se jogar assim contra times ali da metade para baixo, vai ser o suficiente? Esse jogo passa essa impressão ou não? Hoje é um jogo atípico, é um jogo contra o Flamengo, a mobilização dos jogadores é outra, né? Porque sabe que vai ter que dar tudo de si, porque tá jogando contra o campeão brasileiro, o campeão da América. Esse jogo é um jogo que você vê ali como um recorte isolado ou não? Esse jogo dá para trazer um parâmetro para a sequência do Vitória no Campeonato Brasileiro? Eu acho que a pergunta que tem que ser feita é: será que os outros adversários irão dar tanto espaço como o Flamengo cedeu hoje? Ou o Vitória terá que ser protagonista com a bola no pé, sabe? Então, assim, a gente sabe que o Vitória, quando precisa ter a bola no pé, criar chances, peca. E não só hoje, desde o ano passado. É um time muito mais montado para ser de transição, de reativo, de contra-ataque, do que um time propriamente de organização, de ter mais a posse de bola, de controlar o jogo através da posse, sabe? Então, eu acho que é um jogo que pode iludir o torcedor. Eu não acho que esse jogo será o parâmetro para tudo. Talvez tenha que ser. Pô, o Vitória se comportou bem e tal, beleza, não sofreu tanto. Mas, de fato, a gente tem que considerar também o Flamengo do outro lado. Sem algumas peças principais, como é o caso do Jorginho, por exemplo, que é, porra, um gênio no meio de campo ali aqui na América do Sul, sabe? Pensa o jogo, faz o jogo fluir de uma forma diferente. Um Flamengo que no final de semana já tem um jogo, acho que é contra o Botafogo, né? Se eu não estiver enganado pelo campeonato estadual. Então, o Flamengo Isso. que já na outra semana já tem a Recopa Sul-Americana. Então, o Flamengo também não tem só obviamente, o Flamengo precisava dar uma resposta ao seu torcedor, precisava ganhar a primeira partida no Campeonato Brasileiro, sabe? Então, eu acho que é necessário a gente entender o contexto do jogo de hoje. O Vitória foi superior, beleza, foi, ok. Mas eu não acho que isso seja o parâmetro para tudo. Acho que nós podemos analisar os dois jogos, o Palmeiras e o jogo contra o Flamengo. Um jogo fora de casa e um jogo dentro do Bardão. Vitória dentro do Bardão é muito forte, não só de hoje, ou desde 2020, 2022. Como foi contra o Remo, como foi em outros jogos, mas é necessário a gente entender. Será se o Vitória terá a mesma postura fora de casa contra adversários do mesmo nível técnico ou superiores, sabe? Será que o Vitória vai apresentar esse futebol? Será que o Vitória será, eu não sei se dá para usar a palavra efetivo, mas se o Vitória será, sei lá, terá condições ou criatividade para criar essas chances? Eu acho que a gente tem que pensar mais ou menos por aí, tá ligado, Fábio? Muito bem. Vamos para o campinho agora. Alan Roberto vai colocar na tela. A gente vai agora partir para as análises individuais de cada jogador, tá? Ícaro Análises dará sua notinha aqui, né? Só lembrando que o verde ali de cima é a maior nota e o vermelho é a pior. Ainda temos o verde mais claro, o amarelo e o laranja. O branco é para o jogador ali que jogou pouco tempo, não dá para avaliar. Que eu acho que não é o caso, né? Eu acho que todo mundo ali jogou pelo menos 15 minutos, né? Os jogadores que entraram, deixa eu ver. Ah, não, teve o Lucas Silva ali que entrou no finzinho, né? Esse aí certamente terá uma nota branca. Mas vamos lá, Gabriel Vasconcelos. Não trabalhou, né? 2 chutes, 2 gols. Ele podemos colocá-lo aí com nota 5, vai. O regular, Nota né? O 5. amarelinho. Nota 5 aí, nem para baixo nem para menos. Acho que ele não comprometeu, mas também não agregou em nada positivamente, sabe? Os gols não dá pra colocar na conta dele, né? Assim, acho que um cara a Acho que cara. o segundo dá pra gente debater, mas o primeiro, se ele fosse o super-homem, ele É, teria pego aquela bola. Então, amarelo, né, pro Gabriel. isso.
Aí os zagueiros hoje, né? Camutanga e Luan Cândido. Cara, pro Camutanga eu vou dar nota 4 e uma laranjinha para ele, ruim. Eu acho que ele fez uma partida muito abaixo, muito ruim, sabe? Considerando o que é que nós esperamos do Camutanga dentro do... Em especial dentro do Barradão com a camisa do Vitória. Muito bem. E o Luan Cândido? O Luan Cândido, eu acho que ele... Eu vou dar nota 6 para ele. Acho que ele não foi tão acima da média assim. Foi o primeiro jogo como titular dentro do Barradão, já enfrentando o Flamengo, né? Uma sinuca de bico, então vou dar nota 6 para ele. Regular ali, um amarelinho para ele. Acho que tá de bom tamanho. Teve algumas bolas ali, algumas disputas que ele não me agradou tanto, sabe? Tudo bem, então amarelinho pro Luan Cândido. Muita gente fala que o setor mais deficitário do Vitória é a defesa. Os zagueiros não são zagueiros para a Série A. Você também tem essa impressão? Eu acho que o Vitória pode fazer contratações melhores e pode ter jogadores melhores, mas eu acho que essa zaga aí é uma zaga que passa na média, sabe? Mas passar na média é diferente de não ter sido reprovada. Acho que a zaga do Vitória foi reprovada com alguns jogadores do ano passado que foram mantidos para esse ano. Acho que dá para entender mais ou menos aí, né, Fábio? É, assim, eu acho que o que tem muito, pelo menos a minha impressão, 2024 e 2025, o Vitória tinha um zagueiro que era muito bom, e isso fazia quem jogava com esse zagueiro crescer, né? Que era o Wagner Leonardo e ano passado o Lucas Alter. Esse ano me parece que o Vitória não tem esse zagueiro que passa confiança, inclusive para os companheiros. Né? O Edu, que tá machucado, seria esse zagueiro ali que poderia ter esse papel em 2026, mas enfim, também não sei se tem essa capacidade toda. Então não tá precisando de um zagueiro ali, um zagueiro, assim, um zagueiro que, pô, esse zagueiro, eu confio nele. E até o companheiro dele, ou os companheiros, se o Vitória jogar com três zagueiros, esses companheiros também crescem. Crescem em termos de rendimento. É, tu não vê por aí, assim, não tá faltando um zagueiro que passe de fato confiança. Que fala, ó, Luan Cândido Camutanga, assim, se fosse Camutanga e Wagner Leonardo, ou Camutanga e Lucas Alter, pô, é melhor do que, por exemplo, Luan Cândido e Camutanga. Não tá faltando um zagueiro ali que seja um zagueiro realmente de nível de Série A e não os zagueiros que o Vitória tem, que são muitos zagueiros contestados, né? Ah, sério, faz um jogo bom, três ruim. Ah, zagueiro que falha muito. O elenco de zagueiros do Vitória não tá abaixo esse ano por não ter esse zagueiro é, que eleve o nível dos demais. Rapaz, eu acho que sim, mas eu acho que o Lucas Halter é muito superestimado aqui na passagem dele pelo Vitória, muito por conta dos. É porque ele acabou fazendo muitos gols decisivos, sabe? Então isso acabou meio que apagando ou maquiando como defensivamente ele era muito ruim, sabe? Ele tomava muitos gols debaixo das pernas, finalizações, ele não bloqueava. Então a gente pode botar aí no 8-0 para o Flamengo, o jogo contra o Fluminense dentro do Barradão, o jogo contra o Fortaleza dentro do Castelão. Ah, teve algum outro jogo que agora eu não estou lembrado, mas que ele também tem uma finalização debaixo das pernas dele e acaba sendo gol, sabe? Ou seja, eu acho que ele acaba sendo, a passagem dele é muito superestimada, pelo menos na minha opinião, uma passagem muito superestimada por conta dos gols decisivos ofensivamente que ele fez, mas ele como zagueiro defensivo, eu acho que ele não é isso tudo, ou pelo menos ele não foi do nível de Wagner Leonardo, pelo menos, sabe? Mas assim, o Vitória de fato tem essa fragilidade há alguns anos já, né? 24 foi assim, 25 foi assim, e ao que tudo indica, 26 também aparentemente será dessa forma, sabe? Então, preciso quanto antes ajustar essa linha defensiva, porque não dá para você todo ano brigar para não ser rebaixado e manter os mesmos zagueiros. Muito bem. Vamos seguir agora para as laterais, o Natan na direita e o Ramon na esquerda. Rapaz, eu vou começar por Ramon. Ramon eu vou dar 0 para ele. A partida dele hoje foi muito ruim, muito ruim. Laranja não, vou dar vermelho, péssimo. Ramon hoje ele muito ruim, muito ruim, muito péssimo. Defensivamente, ofensivamente tão misericórdia. Aí é que ele não agregou em nada mesmo. Então eu dou
vermelho pro Ramon hoje no jogo. Já o Natan, cara, o Natan fez um feijão com arroz ali básico, sabe? E acabou sofrendo o pênalti. Então, o pênalti que poderia ser o gol de empate foi o Natan. Então, vou dar um amarelo para ele. Um regular ali, acho que está de ótimo tamanho. Bom, então, regular para o Natan. Vamos para o Kaique, né? Que ali Uma quando o nota, Vitória. uma nota ali 5,5 para 6 para ele, viu, Fábio? Pro Natan. Muito bem. E o Kaique, que às vezes ali, né, fechava a linha de 5 quando o Vitória não tinha a bola. Qual a avaliação dele hoje? Rapaz, pro Kaique eu vou dar um verde claro, velho. Uma nota 7,5. Porque ele teve a obrigação ali de marcar o Arrascaeta individual, sabe? E a gente sabe que o Arrascaeta é um craque absurdo no nível não só do Brasil, como da América do Sul, e você marcá-lo durante 90 minutos, quase o tempo todo, bater e voltar, é muito complicado. Então, vou dar um 7,5 pro Kaique, e aí um verde claro para ele, acho que está de bom tamanho. Dudu e Baralhas. Mais na frente ali no meio. Cara, pro Dudu eu vou dar o verde. Acho que ele foi excelente. Por todo o contexto que envolve Dudu, né, que é sempre muito complicado. Acho que existiu uma pressão dele. Será se ele vai sofrer cartão amarelo? Como é que ele vai reagir? O que é que a gente pode esperar do Dudu aqui no Barradão e tal? Então, acho que dentro das expectativas, acho que ele foi nota 10 em relação à postura, a comportamento, a cabeça. Muita gente fala que tem muito psicólogo, né? No meio do futebol, porque ele não tem cabeça que é isso, que ele é aquilo. Acho que ele foi excelente dentro do que se questionava, e ele com a bola no pé, os desarmes, a criação. Vi muita gente elogiando, falando que ele pegou o time do Flamengo e botou no bolso, e de fato ele jogou muito. Então eu dou uma nota 10 pro Dudu, envolvendo não só o contexto do campo, sabe, Fábio, mas todo o contexto que o Dudu carrega consigo, não só do campo, mas como extra-campo também. Não tomou cartão nos últimos jogos, né? Vamos até algo que. Cara, Dudu não toma cartão desde 5 de novembro, desde o jogo contra o Internacional. Foi a última vez que ele tomou cartão. Tá melhorando o menino Dudu. Antes, pô, o Dudu com amarelo em campo era um negócio temerário. Qual foi? Ele teve um jogo que ele foi contra o Fluminense, não foi? Aquela derrota ali, ano Teve, teve, passado? contra, teve contra o Fluminense, teve o jogo contra o Bahia. Eu acho que só. Isso, Ele é. só teve essas expulsões. O Bahia, de fato, ele mereceu ter expulso mesmo, porque ele matou 2 jogadas em 1 minuto, e se ele não fizesse aquilo ali, a gente não sabe o que, é que poderia ter acontecido, né? Sei lá, o Bahia poderia ter empatado o jogo, enfim. E o Baralhas? Rapaz, do Baralhas, eu vou dar um regular. Acho que ele não foi tão abaixo assim, mas também não acho que ele foi tão excepcional como ele já mostrou, como ele já demonstrou em alguns jogos. Então, Baralhas aí dá para a gente colocar uma nota 6 para ele, além de ser o capitão, de ter toda a importância de ser o líder e tal. Então, acho que nota 6 pro Baralhas está de bom tamanho. Bom, partindo pro setor ofensivo, o Eric, que ainda não é aquele Eric do ano passado, né, Ícaro? Qual a Ah, sua com nota para ele certeza. hoje? Eric, ele tá devendo muito em 2026. Ele fez um jogo muito bom entrando no decorrer do jogo contra o Remo. Mas pro Eric, no jogo de hoje, eu vou ter que dar um vermelho, velho. Nota 0 também para ele. Acho que ele não agregou ofensivamente como muito esperavam. E, assim, ele deveu demais do que ele já entregou no Vitória em algum determinado, em especial na reta final da temporada. Ele foi muito decisivo, ele fez gols decisivos, ele deu assistências decisivas. Então, o Eric tem deixado a desejar, não sei se é falta de ritmo, é porque acontece muitas coisas com os atletas que a gente, de fato, não tem tanta informação, né? Então, assim, eu não sei o que é que está acontecendo com ele, mas ele fez mais um jogo ruim na temporada de 2026. Muito bem. E o Mateuzinho? Esse foi bem, né? Ah, sim, Mateuzinho é ídolo da torcida, né? Além de tudo. Então, eu vou dar um verde claro para o Mateuzinho, vou dar uma nota 8 para ele. Acho que o Mateuzinho foi dentro do que se espera dele, ele contribuiu com tudo que podia. E ele só não vai ganhar o 10 porque eu acho que ele deveria ter chamado a responsabilidade. Não sei se ele chamou, tá?
mas o que eu tenho até de informação até agora, ele não chamou a responsabilidade, então isso me acabou me deixando magoado, sabe? Por ele estar bem no jogo, por ele ser ídolo da torcida e tudo mais. Acho que ele poderia chegar no caso e falar assim, pô, irmão, deixa eu cobrar esse pênalti que tal, eu fiz o gol, eu tô bem, eu tô confiante e tal, pá, 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 pá. Sabe? Acho que poderia ter partido isso do lado dele. É o Mateuzinho que jogou bem contra o Remo, jogou bem de novo hoje. Será que a gente tá começando a ver aquele Mateus, voltar a ver aquele Mateuzinho que a gente viu 2024, início de 2025? Será que ele tá voltando aquele Mateuzinho? Ou é É cedo pra porque gente. não, não acho que é cedo, não. Acho que o Matheusinho é desse nível aí mesmo, Fábio. O problema é que ele teve muitas lesões ano passado, falta de confiança, troca excessiva de treinadores, sabe? Então, tudo isso acaba prejudicando no rendimento do atleta. Mas o Matheusinho, desde que chegou aqui em 2023, ele já atuou como meia-campista, já atuou como ponta-direita, como ponta-esquerda. Hoje, né? Ele joga como ponta-esquerda, ele já jogou de lateral, já jogou de volante, meia-atacante, falso 9. Então, assim, é um todo-campista, ele pode fazer várias funções dentro de campo e, no geral, ele sempre faz pelo menos ali uma nota 6, 7 nas funções que pedem a ele, sabe? Então, acho que ele voltou ao Mateuzinho que a gente conhece, tá? E é isso, ele precisa ter essa sequência de titularidade, sabe? Acho que o Jair ainda está pecando muito nisso, nessa relação dele com o Eric, meio que o Eric aí com uma cadeira cativa, sabe? Então, acho que o Eric pode começar a ser banco. Vamos ver aí o Marinho, né? Se ele vai entrar bem, se ele vai jogar bem. Até questionaram ao Jair se o Marinho iria começar jogando no Baiano, não lembro se é no final de semana agora, se é na quarta-feira de cinzas. E aí o Jair brincou, né? Dizendo, você quer os outros 10 também na escalação e tal. Então, por essa resposta, acho que o Marinho, para pegar ritmo, ele deve jogar também no Baiano, sabe? Então, acho que vai ser uma disputa boa aí do Marinho com o Eric. E pra fechar o time titular, o Kaiser. Perdeu o pênalti, mas participou das duas principais jogadas, né? Tanto do gol do Mateuzinho como também do pênalti. Eu acho que pro Kaiser eu vou dar um amarelo, velho, um regular. Acho que ele dá assistência, é participativo no lance do gol que o Vitória diminui, mas ele perde um pênalti que o Vitória poderia ter empatado o jogo, sabe? Então não vou colocá-lo nem no inferno e também nem ao céu. Acho que foi isso aí. Nota 5 para ele. Nota 5. Nem acima nem abaixo. Acho que, Se ele faz no o geral, pênalti, era que nota? ele seria nota 10, porque ele teria dado assistência, teria cobrado o pênalti e teria feito o gol de empate, né? Então acho que ele merecia a nota 10. Mas como ele perdeu o pênalti, não vai ganhar nota 10 hoje. Quem sabe na próxima. Muito bem. Os jogadores que entraram no segundo tempo, os primeiros foram o Aito e o Marinho. Avaliação Cara, dos dois. pro Aitor eu vou dar um branco. Acho que não deu para analisá-lo o suficiente. Acho que foi muito pouco. Então vai um branco pro Aitor. E pro Marinho, ele não recebeu tantas oportunidades, tanta bola no pé, assim, sabe? Então vou dar um branco também pro Marinho. Acho que eu até questionei também de ele poderia ter sido acionado mais vezes, sabe? Tipo, pô, cara, aproveita isso, aproveita a empolgação da torcida e tal, Marinho. Bola no Marinho, velho, bota a bola no Marinho para ele ir pro mano a mano, um contra o outro, para ver o que é que ele pode agregar, sabe? Contra o lateral oposto, ele sofreu uma falta, ele levar para a linha de fundo, ele fazer um cruzamento, sabe? Ele até pega uma bola, faz uma virada de bola assim perfeita e tal. Aí eu acho que é o White que chega de cabeça tocando pro meio da área e tal, interceptam. Então, a gente viu muito pouco de Marinho, é uma pena. E o Fabre, que entrou ali no lugar do Kaiser, improvisado como centroavante, não é exatamente a dele, né? Ele é um jogador mais de lado. Rapaz, pro Kaiser eu vou dar um branco também. Assim, cara, eu, pelo menos, não cheguei a ver muito das substituições do Jair, sabe? Tipo assim, eles não tiveram tempo suficiente para mostrar de fato o seu futebol, sabe? Acho que ficou um jogo muito engessado nos titulares aí do ataque e nesses caras aí que iriam fazerem o meio ali e tal, sabe? Acho que
não deu para ver o suficiente para a gente, de fato, dar uma nota concreta. Bom, então imagino que também o Martinez e o Lucas Silva, né, também vão ser Ah, com branco, né? certeza. Que aí É. entraram já realmente no finalzinho mesmo do jogo. Então, branco aí para os jogadores do banco, né? Ninguém conseguiu se destacar, ficaram ali sem muito brilho, então fica todo mundo com 100 nota aí dos jogadores do banco de reservas. E Jair Ventura? Hum. Meu professor, a gente é resenha. Rapaz, pro Jair Ventura, deixa eu ver até as cores da nota aqui. Eu acho que eu vou dar um regular para ele. Vou dar um regular, não acho que ele foi ruim. Então é o quê? Um amarelo, né? Não acho que ele foi ruim, mas também não acho que ele foi ótimo, excelente dentro do jogo. Ah, mas o Então Vitória ele dele anulou a Rascaeta e Pedro e Paquetá, por exemplo. Isso não é um mérito do Jair Ventura? também na leitura, mas também no mérito dos jogadores, né? Então eu vou dar um regular para ele. Eu não vou dar. Acho que ele vai ficar no regular. Não vou subir tanto essa nota assim, não. Acho que ele ainda, na minha visão, ele ainda pode ser um pouco mais rápido nas mudanças, sabe? Nessas mudanças. Acho que às vezes, pelo menos é a minha visão. Ele acaba demorando muito para fazer a primeira substituição, sabe? Acho que às vezes ele pode fazer uma substituição, sei lá, 15 minutos do segundo tempo, 10 minutos do segundo tempo, durante o intervalo, sabe? Ele pode fazer essa mudança para dar um gás diferente na equipe, um emocional, um aspecto diferente na equipe, sabe? Muito bem, então amarelinho pro Ícaro. Ó, eu achava que Thiago Minhoca era exigente, viu? Mas depois de Ícaro análise aqui estreando no 45, tá ali. Thiago Minhoca, Atos Rildo, agora Ícaro análise. A galera não. É difícil ter nota boa com essa turma aí, viu? É, e o melhor em campo? Quem vai ser aí? Mateuzinho, Dudu? Cara, Dudu, melhor em campo. Acho que ele merece a dificuldade do jogo, a exigência do jogo, o adversário, um adversário extremamente complicado, toda a pressão, como eu já falei aqui, né? Todo o contexto envolvendo o Dudu. E assim, ele sai de um jogo como esse contra o Flamengo, dentro do Barradão, que a torcida inflama, ele faz um desarme, a torcida Então, acho que ele foi o melhor em campo no jogo de hoje. Então, Dudu aí com a estrelinha de melhor em campo. Então, avaliação aí do Vitória na derrota, né, para o Flamengo 2-1. Vitória que entra em campo agora no final de semana contra o Bahia de Feira, tá? Pelo Campeonato Baiano lá no Barradão, um jogo decisivo. O Vitória está ameaçado, né? Tá no G4, mas não tá garantido aí na próxima fase. E em relação ao Campeonato Brasileiro, o Vitória volta a campo agora pela quarta rodada, né? Depois de pegar Palmeiras e Flamengo, tem o Botafogo no Rio, né? A sequência segue complicada aí, Coro. Agora é o Botafogo. Fora. Um showzaço de resenha, como a gente gosta de brincar, né? Um showzaço de resenha pro gigantesco de Canabrava. E assim, é campeonato brasileiro, velho. Não existe jogo fácil. E nem vai existir jogo fácil. Todo jogo é difícil. Jogo dentro de casa é difícil, jogo fora de casa é mais difícil ainda, sabe? Então, é isso aí mesmo, juntar os cacos. São duas derrotas duras, mas passou, como o próprio Jair gosta de falar, deu meia-noite, mudou a chave, virou a chave. Já é pensar no próximo jogo, se preparar para isso, para tentar um resultado positivo e diferente lá dentro do Engenhão, que eu acho que é extremamente acessível para o Vitória. Muito bem, é isso. Valeu, Ícaro. Gostou da sua primeira vez? Doeu? Gostei, lá ele. Foi tranquilo? Foi massa, foi massa, foi massa, eu gostei. Boa. Gostei. Muito bem. Espero aparecer mais vezes aqui para a gente ser Com certeza, exigente, viu? pra gente Estamos ser precisando exigente. da galera aqui do Vitória. Então, Ícaro Análise aqui, nosso convidado especial em Vitória 1, Flamengo 2. Certamente voltará mais vezes aqui ao 45 minutos. Valeu, Alan Roberto, que esteve na direção e trabalhos técnicos. E você que acompanhou, não deixou o like ainda? Tá esperando o quê? Deixa a curtida. Viu todo o conteúdo? Agora espalha, tá? Compartilha aí nos grupos de amigos, grupos de torcedores, espalha a palavra do 45 minutos para a gente crescer ainda mais a nossa comunidade. São mais de 125 mil inscritos. A gente quer seguir crescendo em 2026. Valeu, galera. Valeu, Ícaro. Valeu, Alan. Valeu todo mundo que acompanhou. Tamo junto e até a próxima.